grande abraço a todos que veem o programa Questões de Fé. Hoje, dia 31 de outubro, véspera da festa de Todos os Santos. Continuamos sempre nossas reflexões inspirados no Papa Francisco, na exortação apostólica Alegria do Evangelho. Aqueles que participarem hoje vão ter muitos brindes, uma Bíblia edição pastoral, 5 livros para a catequese, Creio na Alegria e Confirmados na Fé, para aqueles que trabalhem na catequese paroquial de Primeira Eucaristia e de Crisma. Também o outro ganhador terá uma Bíblia e mais 5 livros, repetindo, sendo um para a missa, a Eucaristia, outro sobre o Evangelho de São João, outro sobre o ciclo litúrgico do Natal, anos A, B e C. Estamos no ano B, mas quando chegar o advento desse ano já é ano C. E quem ganhar pode utilizar para a sua formação catequética para a liturgia da Eucaristia e presentear alguém que trabalha na pastoral. Todos estes livros são cortesias da Paulus. A Maíra virá no 5º bloco para ler as participações e nós teremos também no 5º bloco a presença do Frei Adilson Correia, pois hoje a Arquidiocese de Belo Horizonte e também nós aqui no programa Questões de Fé, em comunhão com a Pastoral Diocesana, faremos algumas reflexões sobre o dízimo. Novembro, em todo o mês de novembro, Belo Horizonte, a Arquidiocese, reflete sobre o dízimo. Você pode participar pelo telefone 3209-0120, código de área de Belo Horizonte 31, está aí no seu monitor. Você pode participar pelo facebook.com/questões.de-fé, sem acento, também está aí no seu monitor. Você pode assistir ao programa ao vivo agora pelo Twitter. Eu quero meus amigos de Amsterdã, vamos ver se eles comecem a cair a realidade, né? E saibam a hora do Brasil e veio o programa, meu querido amigo, o Felipe Ximenes, @Padre Cândido, Twitter, @Padre Cândido 2, número 2. E o e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Hoje eu gostaria de tecer algumas considerações sobre a política de facilitar a obtenção de armas para a população civil aqui no nosso país. Eu estou convencido de que a liberação facilitada de armas de fogo, são argumentos de ordem, não é religioso, não é moral, não é nada. Quem pensa diferente poderá fazê-lo, mas a gente tem argumentos. Então, para mim, especificamente, não é de forma alguma positiva para o nosso país e eu exponho alguns argumentos que me fazem ser, eu pessoalmente, contra esta política armamentista. Os que são favoráveis à facilitação da venda de armas apresentam estatísticas de países, por exemplo, a Suíça, onde a venda de armas é liberada e a criminalidade é 0. Estes dados não nos servem de referência, porque tanto a Suíça, outro caso é a Noruega, até mesmo a Suécia, que permite para a caça, são países de alto nível civilizacional e educacional, que já há séculos possuem uma formação antibeligerante. O caso da Suíça, por exemplo, sempre foi neutra nas guerras. Os cidadãos suíços têm uma formação que lhes capacita controlar seus impulsos individuais. Na Suíça, certamente, impera a cultura da vida. Mas nós temos também exemplos de países com índices baixíssimos de homicídios e que proíbem ou dificultam muito o comércio de armas letais para a população civil e são países altamente democráticos e civilizados.
não são países governados por governos fortes ou corruptos. É o caso, por exemplo, da Alemanha, da Austrália. O Canadá permite armas para caça, mas dificulta ao máximo outros tipos de armas. O Chile, a própria França, a Espanha, a Itália, o Japão. O Reino Unido é um caso muito interessante. O Reino Unido, a proibição é rigorosíssima e não há, portanto, nenhuma criminalidade, é quase zero. Até a polícia no Reino Unido não usa arma. Agora, na Europa, o país que permite, que tem uma lei muito mais liberal é a República Tcheca. E no mundo inteiro, todo mundo sabe que os Estados Unidos da América é o país mais liberal em venda de armas. Ou seja, até em supermercado você pode comprar arma em alguns estados. E o índice de homicídio também é baixo. Portanto, estas demonstrações estatísticas não dizem nada, são ilusórias. É porque as causas da violência e dos homicídios não se reduzem à proibição ou à permissão da venda de armas. Porém, dependendo do grau de evolução humana de um país, a permissão é danosa. E eu receio ainda que muitos aqueles que advogam em favor do armamentismo estejam, mesmo que inconscientemente, fazendo o jogo da poderosa indústria armamentista ou bélica que não tem interesse pela vida, mas pelo lucro. O povo pode ser inconsciente, mas lá no Congresso garanto que está chegando dinheiro do lobby da indústria bélica. Este sim é um poderoso argumento válido a favor do desarmamento, no nosso caso brasileiro específico. Para mim, o fato preocupante é o nosso país. Paciência, eu vou falar isso, é constituído de uma maioria que, pelo temperamento e principalmente pela escassa formação, não é capaz de controlar adequadamente seus impulsos. Uma formação atualmente mais debilitada pelo clima de corrupção, de vulgaridade dos nossos dirigentes, que subtraem o extrato cultural que havia no nosso povo, um extrato cultural religioso, moral. Isto pode ser comprovado pelo fato de que até agentes da lei no nosso país, que deveriam estar preparados para o uso das armas, muitas vezes não estejam. Pensem, armar essa população brasileira toda sem critérios rígidos pode significar um grande problema nacional. Pessoas matando no trânsito, em casa, matando vizinhos, brigas que talvez incluíssem, no máximo, a agressão física, podem terminar em tragédias. Cada estado brasileiro tem um modo próprio de catalogar as causas dos homicídios e alguns estados não têm estatísticas confiáveis. Mas se pode afirmar que o número considerável de homicídios no país inteiro é por impulso e motivos fúteis. Em São Paulo, em 2011, foram 83%. Infelizmente, nós temos uma cultura de morte, de desvalorização da vida. Por outro lado, não basta o governo proibir venda de armas. Bandidos compram armas sempre no mercado ilegal. É preciso coibir o contrabando de armas internamente, com um eficaz sistema de inteligência, externamente, com a severa vigilância das fronteiras. É preciso investigar e punir os bandidos. São necessárias leis severas e instituições penais sérias que acabem com a impunidade e tornem o crime não compensador. É preciso que os governantes sejam honestos e deem exemplo. É preciso que haja educação e formação moral do nosso povo. E nada disso existe. Por isso,
A maioria dos brasileiros, inclusive daqueles que estão me vendo e ouvindo, apelam para soluções aparentemente fáceis que não resolverão o problema, mas podem agravá-lo. Em suma, acredito que caso haja uma flexibilização irresponsável, como a lei aprovada no Congresso, é necessário que ela seja agregada a restrições sérias na compra e no uso das armas, para que esta violência, já insuportável, não alcance contornos dantescos. Nós voltamos daqui a pouquinho para continuar o nosso programa Questões de Fé.